Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta segunda sessão do nosso ciclo de conferências Fronteiras do Futuro. Há 4 anos atrás, bem perto daqui, ali no Largo de São Roque, uma estátua do Padre António Vieira apareceu vandalizada, pintada de vermelho e com a palavra "descoloniza" escrita no pedestal. Um ano depois, em junho de 2021, o Padrão dos Descobrimentos sofreu um assalto semelhante. E se é verdade que estes incidentes foram relativamente isolados, também parece difícil negar que hoje, um pouco por todo o Ocidente, se respira um ambiente cultural diferente. O filósofo Roger Scruton dizia que nós estamos perante uma cultura de repúdio, ou seja, uma cultura empenhada em desconfiar e em desconstruir todos os elementos realmente importantes herdados do passado. O diagnóstico de Scruton é duro, mas creio que vale a pena tomá-lo em conta. Nós sentimos hoje um ambiente cultural que, por um lado, tem uma relação difícil com a liberdade de expressão. Há muita gente que sente e que acha que as palavras e as ideias podem ser suficientes para magoar. São as chamadas microagressões. E que por isso é necessário empenhar-nos em criar espaços seguros e em restringir o discurso público. Sentimos um ambiente cultural em que algumas vanguardas procuram fazer um uso muito pensado e muito inteligente dos diversos meios, televisão, cinema, música, escolas, universidades, instituições públicas, empresas, para popularizar certas ideias, conceitos e comportamentos. Sentimos um ambiente cultural em que as tensões sociais são muitas vezes lidas na chave de uma luta entre privilegiados e oprimidos. Uma luta já não de classes, mas de géneros, de raças, de orientações sexuais, de identidades, de heranças históricas, genéticas e outras. Sentimos um ambiente cultural em que a história e a memória pública se tornaram um terreno de disputa entre narrativas diversas, umas glorificadoras, outras culpabilizantes, umas cientificamente sérias, outras anacrónicas e decididas a julgar o passado com critérios nossos, de hoje. Sentimos um ambiente cultural que é muito amigo das causas ecológicas, mas que tem uma relação muito difícil com isso a que o Papa Francisco chamou ecologia humana, e que significa, conforme se lê na encíclica Laudato Si, que também o homem possui uma natureza que deve respeitar e que não pode manipular como lhe apetece, e também que a aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como dom, escreve o Papa. Sentimos, por fim, um ambiente cultural que lida mal com a busca pela verdade. A verdade é vista muitas vezes como sendo simplesmente uma construção social, um resultado a que se chegou em função de a sociedade ser como é. E deste modo deixa de importar o que é verdade e o que é mentira e passa a interessar somente quem tem força, quem tem poder para impor a sua verdade. Cada um destes aspectos, e outros de que não falei, compõem um difícil mosaico de ideias, de sentimentos e de movimentos, nem sempre coerentes, cuja força sentimos na sociedade de hoje e aos quais se tem chamado, à falta de melhor expressão, o wokeismo, ou o movimento woke. Hoje queremos gastar algum tempo a olhar para estas ideias, a perceber o que são, onde querem chegar, como olham para a sociedade, porque é que são perigosas e ainda se têm algo de bom que possa ser aproveitado. Mas queremos também perceber, sobretudo, de onde vêm estas ideias, quais são as suas raízes intelectuais e filosóficas. Vale a pena lembrar que, como disse John Maynard Keynes, um importante economista do século passado, os homens práticos que se julgam livres de quaisquer influências intelectuais
são habitualmente escravos de algum economista já morto. Poderíamos dizer, de algum filósofo já morto. Também por isso, vale a pena perceber de onde vêm estas ideias, para podermos dialogar mais eficazmente com elas, sem nos deixarmos escravizar. Para nos ajudar a responder a estas perguntas, temos o grande privilégio de receber hoje a professora Patrícia Fernandes, docente e investigadora da Universidade do Minho, formada em Direito e Filosofia, vencedora do Prémio Res Publica em 2021 e colunista habitual do Observador, onde assina regularmente textos sobre o movimento woke e as suas raízes filosóficas. A professora não é de Lisboa e, por isso, recebê-la aqui e poder ouvi-la ao vivo e a cores é um privilégio não tão frequente como nós gostaríamos. Por isso estamos muito gratos, mesmo muito gratos, que tenha podido vir e muito contentes de a podermos ouvir. Muito obrigado. Ora bem, boa noite a todos. Eu queria começar naturalmente por agradecer as primeiras simpáticas palavras que o António me dirigiu. Ele já avisou que eu não sou de Lisboa e por isso eu peço alguma tolerância para com o meu sotaque mais nortenho, não é? E é provável que eu troque uns Bs pelos Vs, mas sei que vocês vão ser simpáticos e não levar a mal. Quero naturalmente agradecer à paróquia na figura do Sr. Padre, por me ter convidado e por me ter recebido tão bem. É uma experiência nova e que tem sido muito gratificante. Na verdade, eu gostaria de começar por umas notinhas iniciais, antes de passarmos para a apresentação propriamente dita. Queria dizer-vos que vinha pelo caminho, no metro, pelo caminho, não é em Lisboa, é metro, vinha no metro a pensar... até nem estava a pensar exatamente nesta atividade, mas estava a pensar em como, na sociedade atual, se cria um ambiente social que desvaloriza determinadas profissões que são essenciais e que são normalmente profissões associadas a servir o outro. E eu estava a pensar numa coisa tão banal como a minha cabeleireira, que me parece sempre que tenho uma certa vergonha de ser cabeleireira ao ponto de dizer que não queria que a filha seguisse a mesma profissão. A filha tinha que ter uma vida melhor. E escutando-a, compreendia, mas também fiquei a pensar como é que nós criamos uma sociedade em que servir o outro e fazer o outro feliz, que é normalmente o que acontece quando nós mulheres vamos ao cabeleireiro, se tornou tão desvalorizado e que tem a ver, este é só o exemplo, penso que a situação de uma cabeleireira é um exemplo de como as pessoas vivem cada vez com menos vontade de servir o outro e de certa forma, contribuir para a comunidade. E depois, quando cheguei aqui e me levaram lá para cima, que se não conhecem, aconselho a conhecer, tem um espaço muito simpático. E as primeiras palavras que o padre Mário me disse foi serviço e servir os outros. E eu senti que estava num sítio bom e onde essas palavras de servir a comunidade e de servir o outro ainda fazem algum sentido. E, portanto, este é um bom exemplo para levarmos daqui, muito melhor do que qualquer coisa que eu vá dizer, e por isso queria começar por esse facto. A segunda coisinha que gostaria de dizer é que eu vou tentar não ser muito aborrecida, embora a filosofia é sempre esse risco, não é ser demasiado teórico ou demasiado complexo, mas vou tentar fazer uma apresentação relativamente breve, assim para uns 40 minutos, e depois deixaremos o resto do tempo para conversarmos e, portanto, o objetivo principal é discutirmos e falarmos sobre as ideias que eu vos vou aqui trazer e, de certa forma, aproveitar nessa troca de ideias e nas perguntas que me possam fazer ou que eu possa retribuir, que muitas vezes acontece isso, eu devolvo as perguntas, mas dessa troca intelectual que sai alguma luz e que nos possa deixar com mais clareza ou nos fazer sair daqui com mais clareza.
Ora bem, então o que me foi pedido foi que falasse sobre o wokeismo em geral e eu decidi, quer dizer, é uma imagem já bastante repetida. Imagino então no mundo de redes sociais que já se tenham confrontado com esta fotografia, que é uma fotografia de uma publicação de um filósofo que não é o maior, porque há sempre Platão e Aristóteles, mas talvez o terceiro ou quarto maior filósofo da história da filosofia, Immanuel Kant, e que numa tradução ou numa edição recente da Crítica da Razão Pura, portanto, Kant vê a sua obra acompanhada de um mecanismo e um termo muito técnico, muito recente. Há pouco o António falou da questão das microagressões. Isto que vocês estão a ver rodeado por um círculo é um trigger warning, não é? Um aviso dos perigos que pode conter um livro de filosofia. E é verdade que o livro de Kant pode ser perigoso na medida em que ele é, quem o tem em casa, não é, grosso, e se pegarem nele e baterem com alguém, acho que pode realmente provocar danos, mas este trigger warning chama a atenção para o facto de as pessoas que leem esta obra devem ter em consideração que ele foi escrito num determinado tempo e que não reflete os mesmos valores que seriam refletidos se fosse escrito hoje. E, portanto, é este ambiente cultural que o António estava a tentar descrever há pouco, é um ambiente cultural em que todas as ideias têm que ser analisadas com cuidado, porque podem ser ofensivas ou... E, na verdade, muitas destas ideias são, para este novo ambiente cultural, objetivamente erradas. Eu vou tentar não fazer asneiras com o comando, mas acho que é aqui que eu tenho que carregar. Ora bem, esta é a imagem que eu vos trouxe. Na verdade, nós vemos-nos confrontados quase diariamente com a ideia de que, ou com um certo argumento de que, na verdade, o wokeismo não existe. Isso é um boneco de palha criado ou pela alt-right norte-americana, ou pela imprensa conservadora, ou pelos determinados partidos que querem criar artificialmente uma certa narrativa. Ou uma série de outras coisas. Todos nós certamente já nos confrontamos com isto, esta ideia de que o wokeismo realmente não existe e que, portanto, não estamos a falar de uma coisa concreta e nessa medida não vale a pena preocupar-nos com uma coisa que realmente não existe. O meu objetivo, como podem imaginar, é mostrar que esta frase está errada e que é possível dar uma forma filosófica, uma base, também podemos dizer ideológica, mas ideias concretas e princípios filosóficos e argumentos filosóficos concretos que realmente permitem que a frase, que a palavra wokeismo faça sentido e possa ser utilizada numa frase que não esta. Mas eu, portanto, na minha abordagem, como é que eu optei por fazer? Quis aproveitar esta ideia dos organizadores destas 3 conferências terem chamado, portanto, ao ciclo de conferências, a terem apelado, na verdade, a uma questão do tempo e do futuro, não é? Estamos, como sempre na vida, nas fronteiras do que será o futuro e, por isso, penso que as três conferências procuram explorar essa questão de o que é que podemos esperar nos próximos tempos dos desafios que nos podem trazer. E eu aproveito então essa imagem temporal para organizar as ideias que queria partilhar convosco a partir destes 3 elementos, não é? Vamos olhar para ideias do passado, são essas ideias filosóficas que permitem compreender o que é que está a acontecer hoje, no presente, e depois para pensarmos quais são os desafios do futuro. E quando digo desafio, aqui é quase como perigo, não é? Qual é o perigo que se encontra neste ovo da serpente que aqui vamos descrever? Essa viagem ao passado passa necessariamente por
ter em conta os movimentos pelos direitos civis, passa por considerar aquilo que se costuma habitualmente chamar contracultura dos anos 60, passa por um nome que, por facilidade, se costuma dar a estes movimentos de nova esquerda. Faremos também uma breve referência à Escola Crítica de Frankfurt e ao pós-modernismo, como as teorias principais, que depois nos permitirão falar de uma versão mais presente das teorias críticas, e essas teorias críticas, como o António também já aqui trouxe, defendem ou baseiam-se nesta ideia de que a sociedade se organiza em função de estruturas de poder e opressão. São teorias que modificam termos que nós habitualmente utilizamos e substituindo alguns termos por outros termos que as fazem avançar as suas agendas. Por isso vamos ter cuidado ou especial atenção com o termo equidade, que substitui o termo igualdade. É o sentido de equidade quando falamos das políticas DEI, não é? De Diversity, Equity and Inclusion. Também já aqui foi referido pelo António o privilégio e a culpa, que são termos também muito importantes para as teorias críticas, mas tudo isto, todas estas ideias têm um contexto muito específico que eu também não queria deixar de chamar a atenção aqui, que é o facto de vivermos hoje, e este é o nosso presente, com uma determinada geração que está presente nas universidades, e essa geração é, em inglês geralmente dizemos IG, no sentido da geração internet, porque é a geração, e aqui é a geração que está em maioria, portanto nós mais velhos ainda nos lembramos de como era o mundo antes da internet e dos telemóveis, mas muitos, ou a maioria dos aqui presentes, já viveu só num mundo em que a internet existe e, portanto, a sua vida está intimamente ligada com este fenómeno tecnológico. E depois, claro, outra coisa que não é separável do movimento woke, que é a questão das redes sociais, não é? De que forma é que o wokeismo se alimentou e vive fundamentalmente desta dinâmica específica das redes sociais. E depois, no futuro, terminaremos com essa referência, não é? No fundo, o perigo que nos vai deixar, ou que nos deixa, ou em que podemos ser colocados em virtude de adotarmos o argumento identitário, aquilo que será um novo paradigma, o paradigma identitário. Termino com uma notinha que é uma nota de partida, não é? Isto tudo é muito Estados Unidos. Portanto, temos que fazer esse reconhecimento inicial. Obviamente, algumas das coisas que eu vou aqui falar vão-nos já ser familiares, uma vez que a cultura norte-americana é tão influente e tão importante no Ocidente que há coisas que têm chegado a Portugal até sem verdadeiro fundamento, uma vez que a nossa sociedade é tão diferente da dos Estados Unidos. Portanto, vamos sentir essa familiaridade porque já se fez esse caminho até nós, mas as circunstâncias não são as mesmas. Não podemos dizer que os problemas que o António também referiu e que passam muito por aquilo que costumamos designar como cultura de cancelamento sejam um problema gravíssimo em Portugal. Nesse sentido, temos que dar razão àqueles que chamam a atenção para esse facto. Não é um problema gravíssimo em Portugal, embora sintamos que há um certo clima de constrangimento intelectual, e esse clima, então, é herdado desta influência, na minha opinião, depois deixo à vossa discussão, desta influência norte-americana, e, na verdade, muito do que eu vos vou aqui trazer é esse desenho daquilo que é a sociedade norte-americana, a presença destas ideias na sociedade e nas universidades norte-americanas, e que também acaba por ser uma vantagem na medida em que, tendo acontecido lá fora e tendo acontecido antes de nos acontecer a nós, também oferece-nos possibilidades de nos protegermos e de sabermos o que é que nos poderá acontecer. De certa forma, não é? Precaver-nos de que isso venha a passar-se entre nós.
Ora bem, então, nessa perspectiva temporal, também me parece que uma abordagem temporal ajuda sempre melhor a organizar as ideias. Começaríamos, é uma referência inevitável, quando se estuda estas temáticas, que é a década de 1960. Obviamente o mundo não começou nos anos 60, mas ainda agora, quando vemos as recentes manifestações nas universidades norte-americanas, é impossível não comparar, não é? Isto é a mesma coisa que os anos 60, isto é a mesma coisa que a contestação à guerra do Vietnã, e portanto é uma referência cultural fundamental e é muito importante para estas ideias políticas. O que é que devemos reservar daqui? Essencialmente o movimento pelos direitos civis, e aqui estamos a falar da luta dos negros por uma igualdade, em termos da própria aplicação da lei, que não acontecia em muitos estados dos Estados Unidos. A isso aliou-se uma contestação à guerra no Vietnã, e por isso é que este fenómeno também tem uma dimensão geracional muito importante, porque, claro, quem estava a protestar contra a guerra eram pessoas que poderiam ser chamados a participar nessa guerra, e há sempre essa dimensão mais pessoal dos protestos, mas na verdade quer a questão dos direitos civis dos afro-americanos, quer a questão da contestação à guerra no Vietnã, representou na altura, na verdade, uma contestação àquilo que era uma própria identidade norte-americana, a imagem que os Estados Unidos tinham de si e que era criticada pelas novas gerações, portanto, que se recusavam a querer para si a imagem ou a identidade norte-americana que os pais tinham assumido. E, portanto, há, no domínio da New Left e nos documentos mais importantes da New Left, o que encontramos é uma crítica muito forte ao imperialismo norte-americano e às desigualdades raciais e, portanto, a confluência dessas duas lutas. Um aspecto, portanto, desta confluência resulta aquilo que na teoria política ou na ciência política se designa genericamente por New Left. É um termo complicado que depois vai sofrendo alterações nas décadas seguintes, mas genericamente serve para distinguir a nova esquerda daquilo que era a velha esquerda, que era nos Estados Unidos o mais próximo que temos quase de uma social-democracia, portanto reformista, defensora de reformas que pudessem melhorar a condição dos trabalhadores, para uma New Left que vai ser uma nova esquerda que vai ser muito marcadamente ideológica e, portanto, muito crítica do próprio sistema. E isto, portanto, a New Left e estas reivindicações estão particularmente presentes nas universidades, não é? Já fizemos essa relação, os protestos eram nos campi norte-americanos e vamos ver então como é que as próprias universidades sofreram no seu interior estas reformas, ou, na verdade, estas tentativas de revolução da própria sociedade norte-americana. Em termos de ideias e daquilo que podemos designar como domínio filosófico, elas começam a tornar-se bastante claras na década de 70, claro que já estão presentes nos próprios movimentos anteriores, mas há sempre são sempre precisos alguns anos para haver um amadurecimento daquilo que são as teorias filosóficas mais relevantes, e elas estão sedimentadas nas universidades norte-americanas perfeitamente na década de 70. E quais são então os três grandes grupos de ideias que podemos encontrar e que nos permitem compreender o que é que vai acontecer a partir destas duas décadas, portanto, anos 60 e os anos 70. Aliás, sabem que em inglês usa-se genericamente a expressão 60s, sem ser uma referência só à década de 60, mas para apanhar ainda um bocadinho da década de 70, e portanto quase é um espírito de contracultura que não está necessariamente, não termina no dia 31 de dezembro de 1969. Ora bem, então, três grupos de ideias. O primeiro é ainda de uma influência forte do marxismo, e estas ideias marxistas estão sobretudo presentes em alguns movimentos
de luta pela emancipação negra. Há vários grupos com várias influências, e alguns grupos mais radicais ainda convocam a narrativa marxista da libertação e da emancipação. E depois temos, simultaneamente, correntes pós-marxistas e a New Left, que até vem de uma tradição inglesa que é levada para os Estados Unidos sobretudo por um autor. Isto agora levava-nos outra divulgação que não interessa. O que interessa é que, para além do marxismo, há pós-marxismo, e esse pós-marxismo está geralmente ligado a este autor, este intelectual italiano comunista, Antonio Gramsci, que, embora haja interpretações contraditórias, mas terá reformado ou reformulado ou virado ao contrário as próprias ideias, pelo menos do comunismo do seu tempo, na medida em que vai dar uma grande ênfase à dimensão cultural e defender que a revolução tem que ser primeiro das ideias e, portanto, primeiro tratamos da hegemonia, ou tentamos consolidar uma nova hegemonia cultural, e será isso a permitir depois a revolução política. O Gramsci é um autor muito importante, porque ao falar sobre esta dimensão da luta e no fundo do conflito pela hegemonia, serve para autores de vários tipos defenderem as suas ideias e da importância que é a luta cultural. E, portanto, o Gramsci é igualmente importante para a New Left e para a nova direita, nomeadamente a Nouvelle Droite francesa do mesmo período, da década de 70. E, portanto, é um autor fundamental, em Portugal até pouco estudado para a sua importância. Um segundo grupo de ideias é a Escola Crítica de Frankfurt, que está precisamente a fazer, ou fez agora recentemente 100 anos, e a Escola Crítica de Frankfurt, que já teve várias gerações, não é? Acho que vamos agora na 4ª geração de filósofos, portanto, criada por uns e depois sucessivamente retomada. Na sua versão da primeira geração, especialmente, faz uma crítica profunda às ideias das luzes, ao iluminismo, em particular à sua dimensão da razão, com letra maiúscula, e isto muito naquilo que é, no fundo, as feridas causadas pela Segunda Guerra Mundial. Vamos ver depois que ideias é que se aproveitam aqui da escola crítica, mas eu queria chamar em particular a atenção para um senhor alemão chamado Herbert Marcuse, que vai ser, que migra para os Estados Unidos, é recebido nas universidades norte-americanas e é considerado o pai da New Left. E o que Marcuse faz é uma mistura de Marx, Freud e de um certo pensamento libertário, emancipatório, e vai estimular, sobretudo, uma dimensão de libertação sexual. Portanto, toda aquela dinâmica muito presente nesta altura da libertação do sexo e do corpo está muito presente em Marcuse, juntando as ferramentas marxistas com, claro, os contributos muito poderosos de Freud. Um terceiro grupo de teorias que são muito importantes é aquilo, também outro termo que é muito discutido, mas que vamos genericamente designar como pós-modernismo, e o pós-modernismo que põe... Reparem, até na própria tradição da escola crítica, o que faz é recusar os princípios da modernidade, mas aí já estamos a falar de uma tradição, em particular francesa, e com uma referência muito especial ao estruturalismo ou pós-estruturalismo, outra discussão filosófica muito profunda, mas que os principais autores poderíamos identificar como sendo estes três. Às vezes podia aparecer o Lévi-Strauss, mas
penso que nos Estados Unidos estes serão as 3 grandes referências. Derrida era um autor consagradíssimo nos Estados Unidos, havia uma paixão enorme por Derrida, ainda que poucas pessoas o lessem verdadeiramente, porque aquilo é mesmo difícil de entender o que ele quer dizer, não é? O processo de desconstrução a funcionar sobre si mesmo. Lacan, um autor muito importante pelas próprias alterações que faz no processo e no pensamento de Freud, e depois um autor... daqueles autores, ainda há pouco estávamos a conversar sobre isso durante a refeição, que é Foucault, um autor que mesmo os maiores críticos de Foucault não conseguem deixar de admirar, porque há ali uma inteligência e uma perspicácia bastante admirável, e portanto Foucault será um autor de referência. Eu chamaria a atenção só para estas 2 palavrinhas tão complicadas, portanto, nenhum destes autores se considera estruturalista, o que é logo complicado, não é? Há uma corrente chamada estruturalismo, mas ninguém se considera estruturalista, e depois os pós-estruturalistas, ninguém sabe dizer exatamente o que é que são e quem são. Barthes, por exemplo, que não era particularmente referido nos Estados Unidos, mas é muito importante na Europa, foi estruturalista e pós-estruturalista. Mas eu queria chamar só a atenção para estas 2 expressões, porque queria retirar daqui um aspecto importante, que é esta dimensão da estrutura. O que estes autores defendem é que a sociedade, o mundo se organiza, e o mundo humano se organiza em função de estruturas. E estas estruturas exercem poderes sobre nós, sobre a forma como percepcionamos o mundo, compreendemos o mundo, interpretamos o mundo. E o que é que esta dimensão estrutural faz? Elimina o espaço individual. Portanto, nós não somos verdadeiramente livres, nós temos um determinado comportamento que a estrutura nos impele a ter. Eram autores que trabalhavam em particular a questão da linguagem, até indo, na verdade, um autor muito mais antigo, não um autor antigo, mas um autor muito mais antigo do que eles, Saussure, chamando a atenção para o facto de a linguagem nos obrigar a pensar de determinadas formas. A linguagem é uma estrutura que nos força a pensar de uma determinada forma. E, portanto, na verdade, não somos nós que falamos, é a linguagem que fala em nós. E este aspecto da estrutura é muito importante, porque todos nós nos vemos confrontados diariamente com aquilo que as sociedades são estruturalmente. Ora bem, então, a partir daqueles 3 grupos de ideias, há uma série de princípios e uma série de argumentos que se vão consolidando na década de 80. Como decorre do que eu acabei de dizer, um primeiro desses aspectos é uma obsessão com a linguagem, não é? Está presente nos estruturalistas, até mais do que na teoria da escola crítica, esta ideia de que a linguagem nos condiciona, nos força a pensar e a ver o mundo de uma determinada forma, mas que na linha da visão pós-moderna tem aqui um aspecto particular, que é esta ideia de que a linguagem constrói o próprio mundo. Portanto, é a linguagem que usamos que dá forma ao mundo onde vivemos. Atenção, eu não acho este argumento absurdo, só acho que não pode ser levado até às últimas consequências, que é estes autores considerarem, portanto, nesta tradição que nasce na década de 80, considerarem que tudo é socialmente construído. Portanto, se tudo é linguagem, não há referências materiais, não há referências naturais, nomeadamente as que remetem para a questão da natureza humana, e com esta consequência que é muito relevante para estes autores. Se tudo é linguagem, tudo pode ser reconstruído. Basta alterarmos a linguagem que usamos. E, portanto, se queremos um mundo mais justo, o que fazemos é alterar a linguagem que torna este mundo injusto. E esta obsessão linguística faz com que se tenham
desenvolvido na academia norte-americana, nomeadamente regras muito estritas quanto à linguagem que era usada. Aquilo que depois vimos a conhecer como o politicamente correto é esta tentativa de corrigir a linguagem que usamos por forma a torná-la mais inclusiva, mais respeitosa, não é? Mais de acordo com a diversidade da sociedade. E mais uma vez, e aproveito até porque o António já lançou esta ideia na sua apresentação, também há alguma sensatez nesta ideia, porque basta pensar o contexto em que isto surgiu. As universidades norte-americanas, a partir da década de 60 e 70, tornaram-se progressivamente mais diversificadas. Novas etnias entraram no espaço que era muito masculino e muito branco. Algumas universidades quase exclusivamente masculino e branco. E, portanto, quando entram mulheres, quando entram negros, quando entram asiáticos e depois numa fase posterior, muitos que vêm da cultura, aquilo que agora nos Estados Unidos temos que chamar como latinos, com X no fim, não se esqueçam, era natural que houvesse que a linguagem usada não fosse de respeito para com essa diversidade. Só que o problema está no passo a seguir, não é? Esse instinto de criar um código linguístico nas universidades que fosse mais adequada às novas realidades, e também já falamos aqui de como o mundo muda e as instituições têm que se adaptar à mudança do mundo. Passamos para fases mais agressivas, não é? De controle do pensamento e do que se pode dizer, atacando depois certas ideias. Mas o instinto inicial poderia ser bem acolhido por qualquer um de nós, que é a ideia de que realmente devemos excluir do nosso vocabulário uma linguagem que seja agressiva para com o outro. Mas esta obsessão com a linguagem tem uma outra consequência, que eu por acaso inverti ali a ordem, mas vou-me referir àquele tópico número 2. Esta obsessão com a linguagem tem uma consequência muito específica, que não é logo, para quem não é estudante de filosofia, não é logo evidente. É que quando nós temos, ou adotamos, ou subscrevemos uma visão da linguagem como construtora de mundos, portanto, é a linguagem que constrói o mundo, a consequência é que a verdade deixa de existir. Não há uma verdade final, por isso é que eu pus verdade com letra maiúscula, não é? Usando até uma referência que o filósofo norte-americano Richard Rorty, o Rorty escrevia mesmo, em português escreveria verdade com letra maiúscula, para focar esta ideia de a verdade absoluta, a verdade final. Quando se tem, então, estava a dizer, esta visão de que o mundo depende da linguagem que usamos, não há uma verdade final, porque depende da linguagem que usamos. E, portanto, a ideia de que existe uma realidade última, sobre a qual todos estamos de acordo e que não podemos contestar, desaparece no âmbito destas teorias. O que há é verdades com letra minúscula, várias, dependendo da teoria que está aqui, que se queira apresentar. E isto vem muito do facto deles não terem como referência. Deixem-me ver se isto fica claro. E se não ficar, por favor, chamem a atenção que eu esforço-me mais. Quando se considera que o mundo é linguisticamente construído, não há nada para lá da linguagem a que nos possamos referir. E por isso não há uma matéria, uma natureza, uma realidade física. Não há nada relativamente ao qual todos podemos estar de acordo, porque podemos construir um mundo de diferentes formas, usando linguagens diferentes. E isto é um aspecto fundamental destas teorias, porque vai dinamitar, e conseguem já imaginar como, qualquer referência àquilo que seja razão e ciência. E por isso é que Kant é um autor tão perigoso, que fala nessa ideia da razão com letra maiúscula, e que é uma razão
partilhada, por isso é que Kant é um autor liberal por excelência, porque nos dá as bases para este universalismo, que é o facto de todos somos humanos, independentemente do local onde nascemos, da nossa cor de pele ou do sexo que temos. Partilhamos esta natureza humana, mas quando defendemos uma perspectiva linguística, então não há essa referência final. Significa que também não há a ciência como ferramenta para se descobrir a verdade. Na verdade, para estes autores, há várias formas de produzir resultados científicos, e tanto pode ser a ciência, aquela ciência que nós chamamos a ciência com letra maiúscula, que eles vão chamar a ciência ocidental, não é? Baseada na matemática e nessas coisas complicadas que a filosofia felizmente não faz, e depois há as outras ciências que são formas de conhecimento que podem resultar de tradições africanas ou da medicina ou da farmacologia indígena, ou todo o tipo dessa... Depende das narrativas e das visões que apresentamos. É isto quanto à linguagem. Estes autores também vão partir, como já vimos há pouco, da questão das estruturas, não é? Sendo a linguagem uma das principais estruturas, mas reparem que há uma particularidade específica. Acreditar nesta dimensão estrutural significa acreditar que as estruturas exercem sempre poder. E se exercem poder, se são formas de poder, exercem opressão. Há sempre alguém a oprimir, há sempre um grupo a oprimir outro grupo. E para estes autores é assim que o mundo funciona. O mundo funciona resultado de um grupo oprimir outro. Há aqui muito de marxismo, claro, já vimos há pouco que essa é uma das referências. Mas aqui não é pensado em termos de classes e de luta de classes, mas é pensado em termos desta dinâmica estrutural que depois vai remeter para, e é o meu próximo tópico, para identidades. Portanto, as estruturas são criadas por determinadas identidades, e essas identidades que criam as estruturas, que geram as estruturas, têm como objetivo oprimir outras identidades. E o que estes autores então fazem é isto que eu tenho vindo a designar como uma viragem identitária, que é chamar a atenção para o facto de o mundo ser organizado a partir de identidades. E é nessa medida que os homens do sexo masculino criaram sempre um mundo em que as mulheres eram oprimidas e estavam sob o seu poder e sobre a sua sujeição e para a satisfação dos seus interesses. É de acordo com esta narrativa que os brancos criaram um mundo de opressão para explorarem os negros. E, portanto, funciona sempre, ou para usarmos os vocabulários mais modernos, não é? Os cis criaram um mundo de opressão sobre categorias trans ou não binárias. Um outro aspecto fundamental destas ideias, e que podia não ser necessário, mas que foi aqui introduzido sobretudo pelos estudos feministas, é uma viragem emocional. Portanto, as autoras que trabalham no feminismo, e em particular são muito importantes, autoras de confluência, quando são negras e feministas, vão trazer para a filosofia, para diversas áreas do estudo, mas para o argumento filosófico, esta ideia de que a emoção tem um peso fundamental no modo como percepcionamos o mundo, e que, portanto, quando reparem neste argumento, também que já começa a entrar, então, nesta questão da discussão das reparações, isso ficou evidente em alguns debates, a ideia de que quando um homem, num debate, numa discussão, apela à razão, ou apela a argumentos racionais, ou tenta
usar uma argumentação mais fria, está a exercer poder sobre a mulher. Não é? Porque a razão é em si, e o pensamento racional é em si uma arma masculina, quando a emoção feminina permite compreender melhor o mundo e, nomeadamente, as injustiças do mundo. Também não estou certa de que isto esteja absolutamente errado, mas... Ora bem, o que é que vai acontecer, e já estou a ficar com pouco tempo para os meus objetivos, nós queríamos acabar a que horas? Não era às 11, pois não, António? Era às 11 de hoje? Então, desculpem, o que é que vai acontecer depois? Isto é menos filosófico. O que é que vai acontecer na década de 90 em quase todas as universidades norte-americanas, e começa também a chegar, nesta altura começa a chegar já a Portugal, uma reforma das universidades que tem a ver com a alteração dos currículos, portanto, aquilo que é ensinado nas universidades, sobretudo no domínio das ciências sociais, com o surgimento de novas áreas, não é? É as áreas dos estudos de género, dos estudos da raça. Em Portugal penso que isso ainda não acontece, mas também não sei em pormenor os currículos das universidades aqui em Lisboa, mas sem dúvida, e entre nós, estudos do género, estudos feministas, estudos pós-coloniais, isso já está bem consolidado entre nós. E por isso começam as universidades a formar identidades. Isto é uma crítica que muitos autores chamam a atenção para o facto de as universidades ensinarem as pessoas de uma certa identidade a pensar sobre si mesmas. E, portanto, vejam o loop que isto provoca em termos daquilo que é um certo egocentrismo, que também é muito evidente, e um autocentramento que é muito presente também neste tipo de movimentos. Há aqui uma palavra importante que é a interseccionalidade, nasce no domínio da teoria crítica da raça, e essa interseccionalidade pretende chamar a atenção para o facto de, apesar de as pessoas poderem ser discriminadas em função de uma parte da sua identidade, na medida em que cada um de nós tem várias identidades, pode ser discriminado de várias formas, nomeadamente uma mulher negra vai ser discriminada por ser mulher e por ser negra. E, portanto, a luta tem que ser interseccional na medida em que, para estes grupos, todos eles sofrem algum tipo de opressão, mas devem ver os outros grupos não como inimigos, mas como igualmente oprimidos, devendo se juntar para lutar contra o grupo opressor, que é, como sabem, o homem branco. Nas teorias críticas, o que é que elas fazem? Retiram da teoria, sobretudo da escola crítica, mas também do pós-modernismo, a ferramenta crítica. O que é a ferramenta crítica? É olhar para o mundo e conseguir identificar numa instituição, num determinado texto, numa determinada organização, onde é que está o poder? Quem é que está a usar o poder para oprimir quem? É isto que estas ferramentas ensinam, estas teorias ensinam, a desmontar as instituições, às vezes até instituições que nos parecem normais. Pensem no caso da família. Alguém que venha da teoria crítica vai olhar para a família, para a instituição familiar e pensar quem é que está... Alguém vai ter aqui o poder, não é? Quem é que tem o poder e está a oprimir que grupo? E, portanto, é este tipo de ferramentas. O que é que os estudantes, ou que tipo de estudantes é que devem resultar deste tipo de ensinamento se as coisas correrem bem? É um estudante ativista, não é? Aquele que percebe no sentido de agora eu tenho as ferramentas para compreender como é que o mundo verdadeiramente funciona e por isso eu devo agir perante essa injustiça. E há uma dimensão muito forte, e isto é particularmente evidente na sociedade e nas universidades norte-americanas, é da valorização do estudante que sai das universidades enquanto agente político e que deve, no seu local de trabalho, mudar, aplicar as ferramentas que aprendeu e mudar o mundo. A escola do ressentimento é importante, mas não temos tempo, e terminaríamos com
no fundo, a atualidade, eu depois, quer dizer, é relativamente fácil, também estamos à distância tudo nos parece mais fácil, mas parece relativamente fácil falar da década de 60, da década de 70, 80, 90, e depois pensamos, e o século XXI, que na verdade já começou há 24 anos, só que o 11 de setembro parece que foi ontem, para quem tem uma certa idade, que não a vossa, ou a maioria de vós, mas eu acabei por identificar, é só uma proposta, estou aberta às vossas considerações, 4 fases, que me parece ser uma primeira fase do século XXI, que é muito marcada, claro, pelo 11 de setembro, e isso eu acho que vai acalmar. Há aqui duas particularidades. Por um lado, vai acalmar uma certa crítica à sociedade, porque há uma união dos Estados Unidos em torno do que aconteceu e um certo apoio, até na altura, ao presidente Bush e depois para a guerra no Afeganistão. Mas o 11 de setembro também foi muito importante para deixar claro como nas universidades norte-americanas aquelas ideias que vimos anteriores, não é? De achar que os Estados Unidos eram o pior país do mundo, o 11 de setembro deixou isso muito claro, porque nas universidades norte-americanas, em muitos departamentos, achou-se que o 11 de setembro tinha sido justo, não é? Os Estados Unidos pediram isto e, portanto, mereceram o que tiveram. E há muitas autoras que dizem que esse foi um momento até de choque e de compreensão. Não há qualquer coisa de errado quando uma professora universitária festeja e celebra o que aconteceu no 11 de setembro. Esta primeira fase terminará provavelmente com a crise económica de 2007-2008 e o movimento Occupy, que é provavelmente a última manifestação das preocupações materiais, não é? A ideia da questão do 1% ou dos 99%, a questão das desigualdades que nos ligam a todos, independentemente das nossas identidades particulares. É também o final do neoliberalismo, pelo menos na minha proposta, para se estivéssemos numa dimensão mais económica. Uma segunda fase é, claro, marcada pela presidência do presidente Barack Obama, que gerou reações dos dois lados. Por exemplo, nomeadamente para os identitários, portanto, para aqueles que veem a política como marcadamente identitária, nomeadamente a partir da raça, Barack Obama foi um fracasso, porque ele era um simples liberal, não é? Que acha que todas as pessoas, um bocadinho à imagem do Martin Luther King, acha que todas as pessoas são iguais, independentemente da cor da pele, e o importante é a igualdade de oportunidades. Os identitários são absolutamente críticos do Barack Obama, acham que é só um homem do sistema e que, portanto, deve ser criticado. Mas à direita também gerou muitos anticorpos com a radicalização de várias alas do Partido Republicano, uns em termos económicos, com o surgimento do Tea Party, mas outros com uma alt-right mais identitária. E depois também nesta fase é criado o movimento Black Lives Matter, também sabemos porquê, não é? E também é triste e injusto, mas a questão dos cidadãos negros mortos pela polícia, é nesse contexto que surgiu o Black Lives Matter, e a partir de 2015, aquilo que o momento que Jonathan Haidt chama a atenção para a questão das universidades, que é quando a geração internet entra nas universidades, é ali 2015 que as coisas se começam a alterar. Depois, numa terceira fase, temos Donald Trump, claro, o mandato de Donald Trump, e depois, nas redes sociais, sobretudo, dois movimentos, o Me Too, muito no contexto de Trump, e depois o Stay Woke, que vai sofrendo aqui um crescimento progressivo, até chegarmos, e era aqui, na verdade, que eu queria chegar, à quarta fase. E esta quarta fase é a fase da pandemia, porque há aqui, embora reparem, a questão do wokeismo propriamente dito já existia na fase anterior, já está ali no mandato pelo menos nos anos iniciais de Donald Trump. O Barack Obama também já tinha chamado a atenção para o wokeismo, quando numa conferência ele diz estes jovens que estão preocupados nas redes sociais em dizer eu sou woke, eu vejo, eu critico e depois vão ver uma série de não sei de quê. Portanto, isto já acontecia em 2019, mas é com a pandemia que se agrava. Porquê? Porque as pessoas...
e se calhar nós também sofremos um bocadinho isto aqui, mas cada um à sua maneira. As pessoas estavam em casa, os jovens encerrados nos seus telemóveis, com uma vida intensamente virtual, e isso significou, sobretudo depois com a morte de George Floyd, uma adesão e um crescimento muito, muito rápido destas ideias durante este período. Simultaneamente, também começa a crescer aquilo que vamos designar como agenda do género, e muitos autores, estou a pensar até na Ellen Joyce, que chama a atenção para isto, de como, durante a pandemia, os mais jovens, sobretudo as raparigas, muito centradas nas redes sociais, na questão da imagem e daquilo que os vícios do TikTok e do Instagram provocam, que é esta ideia da autorreflexão, da identidade, as questões das modas, de quererem ser, da aceitação social, e de como muito também decorre deste período. Eu já abandonei o meu objetivo, peço-vos desculpa, mas estou mesmo a terminar. Só uma indicação, já vimos, não é? O presente, é nesse presente que surge o wokeismo, é esta ideia de que, eu não me debrucei tanto sobre o wokeismo, uma vez que é um tema já mais batido, mas o wokeismo é esta reivindicação de eu estou acordado para as injustiças e, portanto, exijo um mundo melhor aqui, usando a rede social, e agora eu sou uma pessoa pura e todos os outros devem ser cancelados. Qual é o desafio que estas ideias levantam para o futuro? É que o argumento identitário, portanto, esta ideia, esta convicção de que a nossa identidade limita ou condiciona irreversivelmente o modo como interpretamos, experienciamos e interagimos com o mundo, tem uma consequência específica, que é o facto de colocar identidades contra identidades. Se cada um de nós está encerrado numa identidade ou em várias identidades e não é capaz de fazer a partilha da universalidade comum, não é? De sentir-se humano apesar das diferenças, vai olhar para o mundo como uma luta entre identidades, como formas de conflito ou de confronto permanente entre essas identidades, e se nós aceitarmos esse argumento, o resultado, o futuro, só pode ser o conflito. Portanto, aceitar o argumento identitário é aceitar que o futuro é necessariamente conflituoso, porque não há nada que tenhamos em comum. E é esse que me parece o erro de certas pessoas, até muitas vezes voluntariosas, que querem realmente ser justas, ou às vezes querem simplesmente agarrar na agenda mais popular e querer mostrar que são modernos e que estão muito à frente. Mas esta ideia de não compreenderem realmente o que é o argumento identitário quer dizer. E o argumento identitário significa aceitar que os grupos opõem-se uns aos outros, não têm interesses comuns, e isso significa que, nomeadamente até no caso das reparações, para usar este exemplo que temos discutido muito nos últimos dias, isso significa que os brancos, portanto, aceitar que nós devemos reparações nos termos em que os identitários as pretendem, é aceitar que os brancos construíram um sistema voluntariamente e conscientemente para oprimir e explorar os negros. E, portanto, a solução só pode ser para os identitários nós fazermos esse reconhecimento da culpa. Nós criamos a escravatura, nós criamos a raça, nós criamos a opressão sobre um determinado povo, e por isso a solução só pode ser nós redimirmos desse pecado, reconhecendo que o cometemos e, portanto, estarmos a dizer que fizemos isso, que criamos as ideias para os brancos oprimirem os negros. E, na verdade, a conclusão é este contexto atual em que vivemos de lutas culturais, não é? Temos uma agenda, é natural que uma agenda surja como contrarresposta. Parece-me que a grande dificuldade é como fazer esta luta em que, se estiverem de acordo com a minha posição,
com a qual, de uma forma que concordamos, é preciso fazer uma luta a estas ideias, mas em que termos é que fazemos para não cometer os erros da outra parte, não é? E criar uma narrativa identitária do outro lado. Penso que encontrar aqui um equilíbrio razoável é a parte mais difícil, mas conto com as vossas sugestões para o tentarmos fazer a partir de agora, está bem? Obrigada.